galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Gente, preste atenção, que essa semana é uma semana muito importante para a finalização do nosso ano enquanto nosso ano escolar, né? O nosso ano enquanto nesse aspecto de aulas, provas. Essa semana nós vamos começar a nossa preparação para as nossas últimas avaliações. Talvez a gente ainda não saiba exatamente qual é a data dessas avaliações, quando exatamente elas vão chegar. Mas quando elas chegarem, nós vamos estar prontos. Nós vamos estar com as nossas aulas em dia, nós vamos estar com as nossas atividades em dia e nós vamos mais uma vez arrasar. Gente, quero lembrar, quem não enviou ainda a atividade que foi pedida na semana passada, faz o registro, envia para mim. Que essa atividade é bem importante para a assimilação do nosso conteúdo. Então, lembrando, se você ainda não fez a atividade, deixa eu conferir aqui para tirar toda a dúvida. Se você ainda não enviou a nossa atividade, faz e envia lá através do WhatsApp ou através do e-mail que vocês já conhecem. A nossa atividade fala sobre é da unidade 12. Unidade 14, o ser humano se expressa através dos movimentos. Páginas 84 e 85. Era um trabalho de colagem, onde, se você não tivesse disponibilidade para imprimir, cortar ou colar as figuras, você poderia fazer um desenho, registrar e me enviar. Se você, por algum motivo, não enviou a nossa atividade, corre lá e envia que ainda dá tempo, certo? Antes da gente começar o nosso tema específico da aula de hoje, eu vou fazer com vocês a correção dessa pequena atividade aqui do número 4. No número 1 e no número 2, você deveria... No número 3, é uma resposta totalmente pessoal, né? Vai depender exatamente do que você colou, da imagem que você pesquisou, do que você desenhou. Então, nós não temos muito o que comentar. Só se você enviar para mim a sua figura e a gente comentar juntos, né? Mas no número 4, você deveria dizer duas situações em que você tenha se expressado através dos movimentos. Daí nós podemos ter diversos exemplos práticos, né? Uma pessoa acenando para outra que está distante. Jogos de mímica. Alguns amigos já fizeram aulas de Libras que estão disponíveis aí em muitos ambientes, em muitas plataformas, né? Em vários cursos. Fazendo expressão facial, né? Às vezes, principalmente as mães, né? Os responsáveis, têm o hábito de se comunicar através dos movimentos faciais, através das expressões. Às vezes a criança está lá fazendo uma baguncinha e a mãe, por vezes, nem chega a falar nada, né? Ela só faz uma expressão facial um pouco mais, né? Um pouco mais zangada, às vezes, e a criança já entende e para ali com qualquer atitude errada que ela esteja fazendo. Então, você vai poder descrever somente duas dessas situações em que você tenha se comunicado através dos movimentos. Pode ser através de uma dança, aí você vai dizer de acordo com a sua experiência, certo? Então, galera, lá no nosso material complementar em slides, vocês podem ver a descrição, né, do número 4 de forma escrita. Pode ir lá, pode acompanhar e se você tiver alguma dúvida, você já sabe como solucionar, e-mail ou WhatsApp. Galera, agora nós vamos entrar na nossa aula de hoje de forma mais específica. Nós sabemos que de 4 em 4 anos nós temos um grande evento esportivo. É um evento que reúne países dos 5 continentes através de uma grande confraternização esportiva. Em 2016, esse evento foi sediado pelo nosso país, pelo nosso estado propriamente dito, né? O Rio de Janeiro, Rio 2016.
foram os Jogos Olímpicos de 2016. Os próximos seriam em 2020, esse ano que nós estamos agora. Mas por uma série de situações que vocês já conhecem, né? Coronavírus, pandemia, isolamento social, não foi possível acontecer a realização desses jogos no ano de 2020. Mas ano que vem, se tudo der certo, teremos Jogos Olímpicos. Nós sabemos também que, paralela à realização dos Jogos Olímpicos, ou seja, nós temos os Jogos Olímpicos, tem a sua cerimônia de encerramento, são finalizados, iniciam-se os Jogos Paralímpicos, que são popularmente conhecidos pelo seu nome antigo, que é o Jogo Paraolímpico. E esses jogos, eles são voltados para pessoas com deficiência, onde essas pessoas participam de disputas adaptadas, né, de acordo com as suas condições, ali num ambiente onde elas possam competir com pessoas com condições semelhantes às dela. Ou seja, pessoas com deficiência competindo com outras pessoas com deficiência. Certo, nós conhecemos os Jogos Paralímpicos. Mas hoje eu não quero falar com vocês sobre os Jogos Paralímpicos. Eu quero que vocês fazer uma pergunta. Eu quero saber se vocês sabiam que pessoas com deficiência auditiva não podem participar dos Jogos Paralímpicos. Vocês sabiam disso? Pessoas com deficiência auditiva possuem alguns jogos, um evento reservado exclusivamente para elas, para pessoas que não escutam. Esses jogos, eles acontecem por uma série de fatores. Um deles é a dificuldade para a comunicação mesmo, né? Imaginem só, se nós inseríssemos ali naquele meio das Paralimpíadas pessoas que não escutam. Seria necessário haver uma estrutura muito grande de intérpretes. Porque como haveria aquela comunicação entre a pessoa ouvinte e a pessoa não ouvinte? E esse é um dos vários motivos que fazem com que as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, tenham o seu próprio evento esportivo. E é sobre esse evento que nós vamos falar hoje, as Surdo-Olimpíadas. Acompanhem daí, nós vamos falar um pouquinho da sua história hoje. Acompanhe aí que eu vou projetar o nosso material complementar em slides. Então, galera, vamos lá, vamos dar início aqui à parte mais específica da nossa aula. Aqui, né, no nosso primeiro slide, nós temos a correção da nossa atividade. A 1, 2 e a 3, como eu já comentei com vocês, é totalmente pessoal, vai depender da pesquisa que vocês fizeram, das imagens que vocês apresentaram, né, ou desenharam. E na resposta da número 4... o que eu espero é que vocês, enquanto alunos, identifiquem situações em que em que vocês se expressem através dos movimentos. E dei alguns exemplos: exteriorizar emoções como raiva, tristeza, alegria, gesticular com a mão, indicando confirmação ou recusa, falando ou sim ou não com as mãos, né? Ou movimentando a cabeça para concordar ou para discordar. Trouxe aqui novos exemplos. Você pode escolher 2 desses aí e colocar lá no seu material, certo? Então, correção da atividade, tá ok. E como nós tínhamos falado há poucos instantes atrás, nós já sabemos que as pessoas surdas, elas não participam das Paralimpíadas. Elas têm um evento especial feito especialmente para eles, né? E esse evento tem uma história bem bacana. Esse evento ainda precisa receber uma maior valorização. Ainda é um evento que é pouco divulgado, conta com poucos patrocinadores, mas é um exemplo com uma causa muito nobre, uma causa que merece ser valorizada. A pessoa surda,
ela tem uma história, elas sempre têm histórias, sempre têm valores de superação que merecem ser valorizados, que merecem ser respeitados, que merecem ganhar todo o reconhecimento. Certo? Vamos lá. Tem esse nome aqui, né? Que é o nome dos Jogos Surdo-Olímpicos. E esse nome, inicialmente, esse evento ele era conhecido como Jogos Internacionais Silenciosos. Isso lá entre os anos de 1924 e 1965. Esse evento, que nós chamamos hoje de Surdo-Olimpíadas, era conhecido como Jogos Mundiais Silenciosos. No ano de 1966 até 1999, mudou-se a nomenclatura desse evento. Começou a se chamar Jogos Mundiais Silenciosos. E somente no ano de 2000 foi denominado de Surdo-Olimpíada. E a primeira Surdo-Olimpíada de verão, né, com as modalidades mais tradicionais que nós conhecemos, ela foi realizada no ano de 1924 em Paris, na França. E nessa época, esse número de atletas ainda era um pouco reduzido. Foram 145 atletas de 9 países europeus. E nós tínhamos nessa primeira edição 7 modalidades. Quais eram elas? Atletismo, ciclismo, saltos ornamentais, futebol, tiro, natação e tênis. Essas eram as 7 modalidades que iniciaram os Jogos Surdo-Olímpicos. E nós temos também os Jogos Surdo-Olímpicos de Inverno, com modalidades praticadas em um ambiente físico diversificado, em modalidades praticadas no ambiente físico com neve, né, em outras condições. E a primeira edição desses Jogos de Inverno foi realizada em Seefield, na Áustria, no ano de 1949. Nessa edição, 33 atletas de 5 países participaram. E o Brasil, ele também teve uma participação bem importante nos Jogos Surdo-Olímpicos. A primeira vez que o Brasil participou foi através da CBDS. CBDS é a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos. Essa é a entidade, é o órgão, é a instituição responsável por organizar as disputas, né, entre pessoas surdas. E ela enviou representantes para a Surdo-Olimpíada em 1993, que foi realizada em Sofia, na Bulgária. Nessa Surdo-Olimpíada, né, que foi a primeira que o Brasil participou, foram somente 2 nadadores. E esses 2 nadadores, eles disputaram 11 provas. Mas o mais próximo do pódio que eles chegaram foram 3 colocações, né, no 4º lugar. E desde esse momento, né, desde que a natação teve esse primeiro passo nas Surdo-Olimpíadas, ela foi a modalidade mais presente no evento. Foi a modalidade que teve maior número de participações. Tendo a única Surdo-Olimpíada que a natação ficou de fora foi em Melbourne, na Austrália. Um fato bem importante que aconteceu nas Surdo-Olimpíadas foi a primeira medalha. A primeira medalha ela foi conquistada por um judoca. Foi uma medalha de bronze. O nome desse judoca é Alexandre Soares Fernandes, da categoria de até 81 quilos. Esse judoca, inclusive, ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele trouxe a primeira medalha pro Brasil nas Surdo-Olimpíadas. E nessa participação, né, em Taipei, em Taiwan, em 2009, o Brasil contou com 13 atletas, ou
surdo-atletas, como são corretamente denominados, e mais 6 dirigentes. Vejam bem a evolução de 1993, quando o Brasil participou com somente 2 atletas, para o ano de 2009, quando foram 13 atletas e mais 6 dirigentes. Isso é um sinal, galera, que o esporte para pessoas surdas está crescendo, está em grande ascensão. Vai conquistar muitos lugares ainda. Então, nós temos que estar sempre por dentro e nós temos que sempre respeitar a pessoa surda. Seja no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente escolar ou onde mais nós venhamos a encontrar com pessoas com essa diferença, né, na comunicação, nós devemos sempre respeito a essas pessoas. Aqui, né, no próximo slide eu trouxe a foto, né, do nosso primeiro medalhista em surdo-olimpíadas, que é o Alexandre Soares Fernandes, na categoria até 81 quilos. Galera, agora nós vamos encerrar um pouquinho esse assunto aqui das surdo-olimpíadas e nós vamos partir para os comentários do nosso teste. Os comentários de revisão para o nosso teste. Pega lá sua caneta, pega o seu material e faz as suas anotações. Dessa vez, nós não vamos ter um questionário de forma separada. Eu vou deixar para vocês aqui hoje um bate-papo, né, de revisão. E se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar, certo? Então, pega aí o seu material e vamos lá para a nossa revisão para o teste. Então, galera, para o nosso teste, nós temos 2 temas principais. O primeiro é o ambiente físico, o movimento humano e o ambiente físico. E o segundo são os Jogos de Inverno. Sobre o movimento humano e o ambiente físico, nós precisamos nos atentar para as principais modificações que o ambiente físico vai exigir. Se eu pratico esportes na neve, na montanha, na praia, no espaço urbano ou no espaço rural, eu preciso me adequar às condições que esse ambiente oferece, certo? Assim como nos Jogos Olímpicos de Verão, eu tenho modalidades que se adequam ao ambiente físico, a todo aquele contexto, não é verdade? E nos Jogos Olímpicos de Inverno, esse ambiente já é totalmente oposto, é totalmente diferente. E foi isso que nós vimos acerca do ambiente físico. Primeiro item. Quais são as adaptações que eu preciso fazer quando eu estou praticando atividade física em um ambiente como a praia? Lá provavelmente vai estar calor, eu vou ter uma exposição mais demorada no sol, né? Um período de exposição aos raios solares um pouco maior. Por isso, eu preciso estar com roupas frescas. O ideal é que eu esteja descalço. Eu preciso usar protetor solar. Certo? Agora, se eu pratico a minha atividade física no espaço urbano, um espaço que muitas vezes não apresenta lugares reservados para a prática de atividade física, eu preciso adaptar, seja uma rua com um fluxo menor de veículos, seja um terreno vazio, ou ainda espaços que foram construídos para a prática de atividades físicas e de atividades de lazer. Porque nós vimos também que os gestores, os responsáveis por planejar o desenvolvimento, a arquitetura da cidade, devem se preocupar com espaços disponíveis para a atividade física e para o lazer. Então, nós devemos sempre buscar esses espaços para quê? Para fugir do sedentarismo. Certo, galera? E é importante também que a gente destaque o conceito de ambiente físico.
Você lembra o que é o ambiente físico? O ambiente físico são todas as condições de terreno, temperatura, que vão influenciar aos nossos movimentos. Seja se o terreno está irregular ou se é um terreno com o piso totalmente preparado. A temperatura, se nesse ambiente faz muito frio, se faz muito calor. Então, o ambiente físico são todas as condições de clima, de terreno, todas as condições do ambiente que vão influenciar a prática de atividades físicas. Então, é isso que nós vimos quando nós falamos sobre o ambiente físico e o movimento humano. Certo? Galera, o que nós precisamos também saber dos jogos de inverno? Qual é o período de realização desses jogos? Vocês lembram? Todo esse conceito eu vou projetar o material que nós vimos lá quando nós estudamos os Jogos Olímpicos de Inverno para a gente poder fazer a nossa revisão. Acompanha daí. Então, turma, nas aulas passadas vocês receberam esse material aqui em slides que fala sobre as Olimpíadas de Inverno. Esse conteúdo vai estar lá no nosso teste. E o que vocês precisam saber para o nosso teste? As principais características dos Jogos de Inverno, o período em que ocorrem, de quantos em quantos anos, e 3 modalidades. Primeiro, biatlon, segundo, curling, terceiro, luge. Então vamos lá, vamos falar agora sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, as nossas Olimpíadas de Inverno. Conteúdo bem importante para o nosso teste. Então, abre o seu material, faz as suas anotações, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, galera, as Olimpíadas de Inverno, elas são disputadas a cada 4 anos, sempre no intervalo dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, 2020, nós teríamos Olimpíadas de Verão. 2022, Olimpíadas de Inverno. 2024, Olimpíadas de Verão. 2026, Olimpíada de Inverno. Basicamente assim, a cada 2 anos nós teremos uma espécie de Olimpíada, seja ela de verão ou de inverno, porque os Jogos Olímpicos ocorrem sempre de 4 em 4 anos. Então, prestem atenção às características dos Jogos Olímpicos de Inverno. E nesses Jogos Olímpicos de Inverno, diferente dos Jogos de Verão, nós temos modalidades, esportes que envolvem gelo ou neve. Todos os esportes das Olimpíadas de Inverno são esportes que são destinados a ser praticados no ambiente físico da neve, do frio, certo? Onde tenha gelo e neve. Essas são as principais características e o período em que ocorre. Agora, nós vamos falar sobre as modalidades, galera. Para o nosso teste, nós teremos 3 modalidades. A primeira é o biatlon. A segunda é o curling. E a terceira modalidade que estará presente lá no nosso teste é o luge. Essas são as 3 modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno que nós teremos no nosso teste. Vamos lá e vamos relembrar do que se trata cada uma delas. O biatlon é uma prova em que o participante, o competidor, ele caminha com os esquis na neve. No biatlon, o participante vai caminhando sobre esquis na neve. E durante essa caminhada com esquis, esse atleta, ele para em alguns momentos para atirar. Então, trata-se de uma modalidade combinada, uma modalidade que vai unir tanto o esqui quanto o tiro. E essa prova, o biatlon, ela é disputada em 10 categorias diferentes, que envolvem perseguição e muita velocidade. Vamos lá falar agora sobre o curling. O curling
é esse que tem esse equipamento próprio aqui que parece uma vassoura. Ele é disputado em 2 grupos de 4 pessoas, ou seja, 4 competidores em cada time. Um desses competidores lança 8 pedras de granito. O lançamento ele é intercalado entre as 2 equipes, ou seja, a equipe A joga 1, a equipe B joga 1. E sabe quem vence esse jogo? É o time que conseguir manter, né, que mantiver uma de suas peças mais próxima do alvo. E esse equipamento que parece uma vassoura, ele é utilizado justamente para aumentar a velocidade das peças de granito que são lançadas, para reduzir o atrito, na tentativa de aumentar ou de reduzir a velocidade. Eles vão ali controlando a velocidade que essa peça de granito vai. Para quê? Para ela chegar lá no alvo, né? Então, esse é o curling. E a próxima modalidade é o luge. O luge, ele é mais uma prova de trenó. Como nós podemos ver aqui na imagem, é uma prova de trenó. Nessa prova, o atleta deita no carrinho e vai conduzindo esse carrinho, ou seja, esse trenó, com movimentos do tronco e das pernas. Lá na largada, né, na saída, o atleta está sentado e os movimentos se iniciam com o auxílio das pernas, dos pés e das pernas, dos membros. Desculpem, com o movimento dos membros superiores, dos braços e das mãos. O atleta, então, ele vai dar o impulso. Ele está sentado, ele vai lá e dá impulso com os membros superiores, ou seja, com os braços e com as mãos. E essas provas, elas são feminina, masculina ou em dupla ou individual. Nós temos provas bem variadas também nessa modalidade aí. Galera, então, prestem bastante atenção no nosso teste. Caso você tenha alguma dúvida, volta aqui, volta na nossa aula, envia dúvidas através do WhatsApp, através do e-mail, mas não deixe suas dúvidas se acumularem. Se por acaso você deixou de enviar o nosso material que foi pedido, nossa atividade do livro, páginas 84 e 85, eu solicito aos senhores, enviem, mantenham-se em dia, certo? Vou encerrar aqui a aula de hoje, fiquem com Deus e até a semana que vem.